Essa casa é uma casa de mais de 120 anos. Tinha aquelas casas ali, aquela praça, que até hoje quem conserva deixa aí. Deixa a memória, né? Cultivar a memória, a lembrança. Esta ideia de preservação dos casarões, da história viva de Vitória da Conquista, ela surgiu de 20 anos para cá. Construções antigas, monumentos em pedra e areia, testemunhas de fatos que ficaram no passado, mas foram decisivos para o futuro de Vitória da Conquista. Casarões onde viveram personagens importantes, gente que fez a história. Casa de Henriqueta Prates, um símbolo da arquitetura do século XVIII, apesar de construída no final do século XIX. A frente é baixa, o piso em pedra. Erguida em taipa e adobe, a casa foi o lar de uma das famílias mais importantes da época. A matriarca Henriqueta Prates veio para cá depois do casamento com José Sátiro dos Santos Silva. Dona Henriqueta Prates morou nesta casa até o dia 8 de setembro de 1957, data da sua morte. A partir de então, o imóvel foi sendo transferido para parentes de Dona Henriqueta. Hoje, o casarão histórico é a sede do Museu Regional de Vitória da Conquista. Durante as décadas, tudo foi preservado. Cada detalhe da construção rústica e harmoniosa. Ela é uma casa nos moldes do estilo colonial rústico da época. E na época as casas não eram tão aprimoradas, a arquitetura não era tão aprimorada. No Brasil todo esse estilo predominou, esse estilo rústico predominou. Então, como Conquista era um povoado, depois uma vila, para depois passar a cidade, quando Dona Henriqueta veio para cá, ela já era cidade, Conquista já era cidade. Mas o casarão tinha sido construído anteriormente. Um outro símbolo da história de Vitória da Conquista é a casa que pertenceu a Régis Pacheco. Médico, intelectual e político influente, Dr. Régis exerceu cargos importantes, como o de prefeito de Vitória da Conquista e de governador da Bahia. O casarão foi completamente restaurado e todos os detalhes originais mantidos. Transformado no memorial, o imóvel exibe, entre outras coisas, quadros em óleo sobre tela com as imagens dos primeiros prefeitos da cidade, chamados de intendentes. No centro, Régis Pacheco. Do outro lado, o olhar sisudo de João Gonçalves da Costa, um retrato do bandeirante que desbravou estas terras, pintado por Orlando Celino. Na Praça Tancredo Neves está este casarão, que pertenceu a outro intendente de Vitória da Conquista, Justino Guzmão, que morreu em 1936, vítima de uma infecção urinária. Era um cidadão, chefe de família numerosa, e ele reunia a família toda, esses eventos políticos, etc. Na casa. Na casa. Este prédio foi construído por Maneca Moreira na primeira metade do século XX para abrigar o mais moderno e luxuoso cinema da época, o Cine Iris, depois transformado em Grêmio Castro Alves. Foi aqui, no auditório do Cine Iris, com capacidade na época para 350 pessoas, que Glauber Rocha, o pai do cinema novo, teve os primeiros contatos com a sétima arte. Neste local, a Rádio Clube de Conquista também realizou muitos programas de auditório com os cantores do rádio. Tempos que ficaram na lembrança. Ele enchia aquela parte ali, tinha um auditório como se fosse cinema mesmo, e tinha os animadores, e tinha os programas de auditório, de calouros. Era J. Menezes, eu me lembro aí bem, que fazia os programas. Mas a história dos casarões também pode ser destruída pelo próprio tempo. Alguns deram lugar a construções modernas. Outros estão em péssimo estado. Deste, só restou a fachada. Sobraram muito pouquíssimas casas, pouquíssimos prédios que foram preservados. Alguma providência precisa ser tomada nesse sentido, para que os poucos casarões que ainda restam, não só no centro da cidade, mas alguns salpicados aqui e ali, em algumas ruas, alguns bairros mais antigos, sejam preservados.